boa tarde. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da Bíblia. A Bíblia como livro, a Bíblia como conteúdo, a Bíblia como referência do povo judeu, referência do povo cristão. Ela tem uma idade estimada de 1.600 anos, no tempo de escrita dos livros da Bíblia. Foi preparado por 40 pessoas diferentes, pessoas que não se conheceram, dos mais diferentes grupos sociais, desde, por exemplo, pecuarista, da classe sacerdotal, jurista, como no caso de Paulo de Tarso, coletor de impostos, como no caso de Levi, Mateus. Então essas pessoas viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, viveram experiências diferentes e participaram da criação, da constituição da obra de Deus, que a Bíblia hoje é tida como um livro, mas na verdade ela não surgiu da forma como se apresenta. Ela é composta atualmente na Bíblia evangélica com 27 livros do Novo Testamento e 39 livros do Antigo Testamento. Só que esses livros eles não surgiram da maneira sequencial e unificada como está hoje. Eles foram unificados com o tempo. Ela foi escrita dos mais diversos meios, por exemplo, através de ostrascos, que eram cacos de barros, cacos de telha, de pergaminho, que eram feitos de couro de animais, através do papiro, que é uma planta aquática. Então foi utilizado diversos meios, instrumentos, para se registrar a história e as profecias que se encontram aqui. Então resultou isso tudo, a junção desses instrumentos, esses meios encontrados pela arqueologia, pela tradição oral e pelos registros históricos, resultou no que hoje a gente conhece como Bíblia, cuja palavra vem do grego biblos, que significa livros. Então, Bíblia é um conjunto de livros compilados que constam a história do povo de Deus, a história e a trajetória do povo de Deus. A relação do homem com o Criador, com Yahvé. E a redenção por meio de Yeshua, ou Jesus, como é conhecido também, que é narrado a partir do Novo Testamento. Desse livro podemos comentar como relevante o fato que ele esteve no meio de diversos debates, de diversas discussões sobre a sua autenticidade. Isso se deu principalmente porque os originais não existem mais. Os originais há muito tempo foram perdidos. As cópias a respeito das quais se baseou a reprodução do livro, elas foram principalmente feitas nos mosteiros na Idade Média, através dos maçoretas, que faziam cópias manuais e demoravam um grande período de tempo para fazer essas cópias. Então, muito debate se teve sobre o que seria livro inspirado ou o que seria não inspirado. E foi tido como não inspirado uma série de registros históricos, uma série de livros proféticos. Esses livros, eles não foram aceitos na Bíblia evangélica, eles não constam hoje na Bíblia evangélica, mas eles foram incluídos. Chama-se livro deuterocanônicos. Eles foram incluídos no Concílio de Trento, na Idade Média, pela Igreja Católica. Então a Bíblia Católica prevê os livros deuterocanônicos, ou os livros apócrifos, que eram considerados, por meio da análise crítica, como não inspirados por Deus ou de autoria duvidosa. Inspiração duvidosa, livros duvidosos, obscuros. Isso advém do termo apócrifo, é duvidoso.
Mas esses livros tiveram no centro de um amplo debate na Idade Média, por volta de 1546. E no Concílio de Trento, então, que já era período da Reforma, já havia ocorrido a separação de Martinho Lutero da Igreja Católica. Já havia também ocorrido o estopim da Reforma. Então foi decidido que a Bíblia Católica iria incorporar os livros, por exemplo, de Tobias, de Baruque, 1º e 2º Macabeus, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico. Então, nesse concílio de Trento, esses livros foram tidos, sim, considerados, sim, inspirados, e passaram a fazer parte do cânon da Igreja Católica, do cânon admitido pela Igreja Católica, ou melhor, cânon admitido pela Igreja Católica. Esses livros hoje não vão ser objeto de estudo, porque se utiliza aqui é o cânon judaico-cristão de vertente reformada, o protestante, oriundo do protestantismo, que são os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento. Esses debates ao longo da história, a análise crítica, a crítica literária, ela serviu para robustecer o registro histórico do povo de Deus. Porque isso veio, de fato, a confirmar a estabilidade dos escritos, das escrituras. Então, ao longo do tempo, apesar de toda essa celeuma, o livro veio continuar a ser editado. Houve a imprensa, a invenção da imprensa com Gutenberg, também no século XVI, e isso se disseminou. Esse livro foi traduzido a partir de Lutero também. Lutero começou a tradução para o alemão, e dali tivemos a versão do Rei King também, que posso citar, King James, por inglês. Tivemos a versão Ferreira de Almeida, a língua portuguesa. Então esse livro foi traduzido, começou a se disseminar para vários idiomas. E passou a ser vendido e pregado esse evangelho no mundo todo. E nós temos relato de vidas transformadas. E não é eu que digo, não. Isso é só qualquer um dos visitantes procurarem, pesquisarem no Google, em plataformas na internet, os testemunhos de pessoas que resolveram aceitar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, por meio de Cristo, principalmente por meio de Cristo. Porque Cristo representa no Evangelho a restauração da aliança. Nós tínhamos uma comunhão. Deus criou o homem para ser uno com Ele, em propósito. Não é para concorrer com Deus, não é para se achar mais esperto que Deus, mas para trabalhar em parceria com Deus. Por isso que lá em Gênesis, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. É para fazer as obras de Deus. Então, o Evangelho direciona para isso, para essa restauração com Deus que um dia foi rompido lá no jardim do Éden. E isso veio, como dito, ampliando um abismo, uma separação, ao longo de séculos, de eras, de gerações. E lá no Novo Testamento, Deus cumpriu a promessa que enviaria o Messias. Lá podemos ver no livro de Isaías, fala que Deus iria enviar, Isaías 53. Esse Messias iria carregar as dores da humanidade, mas iria deixar um ensinamento riquíssimo. Um ensinamento de libertação de uma cultura corrompida. E isso de fato se concretizou. E para você ter acesso a essa libertação, para você ter acesso
a esse Deus restaurador, para você restaurar a tua comunhão com Deus, você tem que orar e meditar na palavra e aceitar a Jesus como Salvador. É só isso que eu tenho para hoje. Até mais.